Um rosto com textura de pele real, cabelos naturais e olhos reflexíveis, capaz de ler as suas expressões e reconhecer o seu humor em apenas alguns segundos. No episódio de hoje, aqui no Realidade Impressionante, nós vamos analisar esse hardware futurista e viajar até o ano de 2050 para entender como é que a sociedade será reconfigurada por essa nova espécie, entre aspas, espécie, tá? Biônica. Além disso, veremos androides hiperrealistas que começam a entrar nas casas, humanoides que escalam montanhas, patrulham ruas como os policiais e que também trabalham em correios e aprendem a explorar ambientes desconhecidos sem nenhum mapa ou instrução prévia. Ao mesmo tempo, uma nova disputa geopolítica coloca nações inteiras em uma corrida para definir quem é que controlará a economia física do futuro. Talvez a pergunta mais importante, meus amigos, já não seja se os robôs farão parte da nossa sociedade. Talvez seja descobrir qual será o nosso papel em um mundo compartilhado com essas máquinas. Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada. Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Meus amigos, o abismo entre a inteligência artificial virtual e os androides de aparência bem realista já está desaparecendo, viu? A gigante chinesa Ubtech Robotics chamou a atenção da indústria ao apresentar, através da sua marca de consumo, a Word, a série U1, uma nova geração de robôs humanoides ultra realistas que é criada especificamente para companhia e interação dentro das nossas casas. Hoje no Realidade Impressionante, é isso que nós vamos analisar, esse hardware impressionante e também fazer uma breve viagem até o ano de 2050 para entender como a sociedade poderá ser realmente transformada por essa nova, como eu mencionei no início, espécie biônica entre aspas, tá ok? O lançamento dessa nova linha de robôs representa uma mudança importante na história da robótica. Até aqui, os humanoides foram desenvolvidos principalmente para ambientes industriais e laboratórios de pesquisa. Agora, o foco está no ambiente familiar. Foi informado que o modelo masculino mede aproximadamente 1,83 m de altura, enquanto a versão feminina possui 1,68 m. Ambos utilizam pele sintética de silicone extremamente realista e contam com impressionantes 88 graus de liberdade, permitindo assim movimentos suaves e expressivos do tronco, pescoço e braços. Mas o verdadeiro diferencial não está no corpo, e sim na sua mente. Os androides utilizam inteligência artificial local criptografada para manter as conversas, interpretar tons de voz e oferecer suporte emocional ao identificar sinais de tristeza ou estresse nos seus usuários. Curiosamente, a própria Ubtech decidiu impor limitações físicas ao seu projeto. Os modelos atuais não foram criados para fazer faxina, para subir escadas ou até substituir os empregados domésticos. O seu propósito é muito mais psicológico e social. Ainda assim, a pré-venda despertou um enorme interesse das pessoas. Milhares de reservas foram registradas em poucos dias. Mas o que acontecerá quando essa tecnologia realmente amadurecer nas próximas décadas que estão a vir? Se avançarmos para 2050, por exemplo, é provável que as limitações físicas dessa série U1 tenham desaparecido completamente. Androides hiperrealistas, com rostos praticamente indistinguíveis dos nossos, deixarão de estar confinados às salas de estar e passarão a integrar a infraestrutura das nossas cidades. A inteligência artificial incorporada em corpos revestidos por pele sintética poderá dominar setores como hotelaria, atendimento ao público, recepção corporativa e serviços de suporte. A fronteira visual entre funcionários biológicos e funcionários sintéticos começará a desaparecer, alterando profundamente a forma como percebemos identidade, solidão e convivência social. Essa expansão da anatomia artificial também atingirá áreas extremamente sensíveis da civilização. Na segurança pública, por exemplo, já é possível imaginar forças de patrulhamento compostas por robôs humanoides avançados capazes de processar informações em milissegundos e reagir a situações críticas sem nenhum medo ou fadiga. Nos palcos e nas telas, o entretenimento poderá ser dominado por performers sintéticos eternamente jovens, capazes de realizar apresentações em qualquer lugar do planeta sem envelhecer ou se cansar. Dentro das casas, os atuais companheiros emocionais poderão evoluir para verdadeiros conselheiros pessoais, acompanhando a saúde, auxiliando na educação dos filhos e também organizando a rotina familiar de maneira quase invisível, sem a gente perceber.
Talvez a transformação mais profunda não esteja na tecnologia em si, mas sim na forma como nós, seres humanos, passaremos a enxergar essas máquinas. O modelo 1.1 da Obitec pode representar apenas o primeiro passo de uma longa biocrônica em que humanos e inteligências artificiais compartilharão o mesmo espaço físico. E claro, não mais como ferramentas e usuários, mas sim como habitantes da mesma sociedade. E fica a pergunta, meus amigos, se você pudesse desenhar a personalidade e a aparência do seu próprio companheiro Android, como é que ele seria? Comenta aqui embaixo, tá bom? Isso ajuda bastante no engajamento e eu posso conhecer um pouquinho mais sobre você também. Nós acabamos de ver uma evolução vinda ali da China, um robô humanoide ultra realista. E enquanto você comenta aqui embaixo, vamos analisar agora quais serão as nacionalidades desses robôs ali no futuro. Vamos dar uma olhadinha. A verdadeira corrida tecnológica do século XXI não será decidida apenas por foguetes ou supercomputadores, por exemplo. A batalha mais importante acontece silenciosamente nas fábricas, nas universidades e nos centros de pesquisa que estão espalhados pelo planeta inteiro. Em junho deste ano, durante a Conferência Internacional de Robótica e Automação, a ICRA 2026, que foi realizada em Viena, especialistas revelaram que uma nova Guerra Fria já começou silenciosamente. Mas desta vez, em vez de armas nucleares, o que está em disputa é o controle da economia física do mundo. Nesse ponto aqui vamos analisar as projeções que mostram como diferentes países estão construindo as estratégias próprias para garantir a sua sobrevivência industrial em uma área dominada pela inteligência artificial e pela robótica avançada. Uma das principais conclusões apresentadas durante a conferência demonstra uma ideia muito popular: a existência de um robô universal que é capaz de servir a todo tipo de mercado. Segundo Hesheng Wang, da Universidade Jiang Tong de Xangai, não existe apenas um único caminho para a automação. Cada região do planeta possui desafios demográficos, estruturas econômicas e culturais que são bem diferentes uma das outras. E isso está criando uma fragmentação tecnológica inédita, onde vários blocos desenvolvem visões próprias sobre o futuro das máquinas. No leste asiático, por exemplo, 3 estratégias distintas estão moldando a corrida global. A China aposta na escala e na velocidade. O país criou um ecossistema integrado entre governo, universidades e indústria, permitindo assim que centenas de startups desenvolvam soluções em ritmo bem acelerado. O objetivo é incorporar inteligência artificial em todos os setores da economia e dominar assim a cadeia global de componentes e hardware. Enquanto isso, o Japão segue uma filosofia completamente diferente. Enfrentando um envelhecimento populacional severo, os japoneses transformaram a robótica em uma ferramenta de sobrevivência social. O foco dos caras não está nos vídeos virais ou no crescimento explosivo, mas sim na confiabilidade, na durabilidade e na aceitação cultural dessas máquinas. Hoje o país possui uma densidade de cerca de 446 robôs para cada 10 mil trabalhadores humanos. Já a Coreia do Sul exibe um dos maiores índices de automação do planeta, com aproximadamente 1.220 robôs para cada 10 mil funcionários humanos. O país opera sobre uma estratégia centralizada que integra inteligência artificial, indústria e planejamento nacional, formando assim uma das infraestruturas mais avançadas do mundo. E na direção oposta, a Europa decidiu construir uma identidade própria. Em Viena, o presidente da Eurobotics, Francisco Ferro, apresentou a chamada Declaração de Viena, defendendo uma robótica baseada na colaboração entre humanos e máquinas, na sustentabilidade ambiental e também na participação de sindicatos, seguradoras e legislações trabalhistas nesse processo de implantação. O objetivo europeu, ao menos o declarado, não é substituir pessoas indiscriminadamente, mas sim criar um ecossistema onde a automação seja aceita socialmente e opere em harmonia com a sociedade. Já nos Estados Unidos vemos diversas empresas, e Elon Musk parece que ao menos o seu rosto é à frente de tudo isso aí, junto com o Sam Altman da OpenAI. Mas a soberania tecnológica de uma nação dependerá menos das demonstrações espetaculares e muito mais da capacidade de criar uma infraestrutura de confiança que estará entre governos, empresas e cidadãos. Os robôs deixarão de ser apenas uma inovação tecnológica, eles se transformarão em uma das principais engrenagens da geopolítica moderna e podem determinar quais nações liderarão a economia física dessas próximas décadas que estão a vir por aí. De agora em diante, meus amigos, nesse episódio aqui nós veremos algumas das novidades nas máquinas humanoides que estão moldando a nossa sociedade. Bora ver? Subir um vulcão de mais de 6 mil metros de altitude e enfrentar um dos ambientes mais hostis e congelantes do nosso planeta? Isso aconteceu. Esqueça os vídeos de laboratórios onde os robôs apenas dançam ou executam cambalhotas que são perfeitas, mas são coreografadas. A engenharia de robótica e o montanhismo alcançou um marco bem impressionante. Um robô humanoide modificado conseguiu atingir o cume do vulcão Chimborazo no Equador, em uma das expedições tecnológicas mais desafiadoras já realizadas.
Batizada de Projeto Pemba, a iniciativa foi liderada pelo engenheiro Pablo Berlanga Boemari, fundador da Geologic Dome e antigo especialista em conservação de vida selvagem. O objetivo da expedição vai muito além da conquista esportiva. A equipe pretende transformar os robôs humanoides em ferramentas capazes de operar em regiões remotas, ajudando na proteção ambiental, no combate ao desmatamento ilegal e na vigilância contra a caça predatória nas áreas de difícil acesso. Mas a expedição também trouxe uma importante dose de realidade. Essa versão modificada do Unitru G1 demonstrou que a autonomia completa ainda está longe de ser alcançada. Em terrenos com inclinações inferiores a 30 graus, o robô caminhou sozinho e manteve uma boa estabilidade. Porém, durante os trechos mais técnicos e íngremes dessa longa jornada de 16 horas até o cume, os próprios membros da equipe precisaram carregar o robô nas suas costas. O objetivo agora é utilizar o aprendizado por reforço para treinar as redes neurais diretamente com esses dados coletados dessa expedição, permitindo que as pernas metálicas possam sim aprender a atravessar o gelo, as pedras e as fendas de uma maneira totalmente independente, sem precisar ser carregado nas costas. Sobreviver ao frio extremo foi um outro desafio monumental, viu? Em grandes altitudes, as temperaturas baixíssimas reduzem drasticamente a eficiência das baterias e tornam o resfriamento dos processadores um problema crítico. Para enfrentar essas condições, o Pemba recebeu roupas especiais desenvolvidas sob medida, combinada com sistemas ativos de gerenciamento térmico. Essa arquitetura foi baseada em testes anteriores realizados na região de Altai, na China, onde a estrutura do Unitru G1 já havia demonstrado capacidade para operar em temperaturas próximas a de 47 graus negativos. Mas o Chimborazo representa apenas o primeiro capítulo dessa aventura. Em parceria com a Fortune Peaks Edition, os pesquisadores pretendem levar o robô ao Monte Everest, implantando-o entre o acampamento base e o acampamento 4, a quase 8.000 metros de altitude. A missão serviria para estudar o desgaste das juntas, monitorar as geleiras e até auxiliar na remoção de lixo acumulado dessas montanhas. Porém, surgiu um obstáculo inesperado. O governo do Nepal interrompeu temporariamente os planos por causa de um motivo inusitado. Simplesmente não existe leis para regulamentar escaladores não humanos. Será necessário criar uma nova legislação. Subir montanhas, entrar em um canteiro de obras caótico, em uma mina subterrânea mergulhada na escuridão ou em uma zona de desastre completamente desconhecida e começar a trabalhar imediatamente, sem mapas prévios, rotas programadas ou sinal de GPS? É esse tipo de autonomia que nós estamos buscando para esses robôs. Uma parceria entre a fabricante de sensores Ouster e a desenvolvedora de inteligência artificial Field AI criou um sistema capaz de dar aos robôs um cérebro universal e uma nova geração de olhos digitais coloridos. Tradicionalmente, colocar robôs para trabalhar em novos ambientes exige uma enorme preparação. Engenheiros precisam construir mapas tridimensionais detalhados, instalar marcadores físicos ou depender de sistemas externos de localização. Se o cenário mudar um pouquinho ou fumaça, neblina, bloquear as câmeras, todo o sistema pode entrar em colapso. Mas as coisas estão mudando, meus amigos. A Field AI desenvolveu uma inteligência artificial capaz de permitir que diferentes máquinas possam entrar em um novo ambiente exatamente como um trabalhador humano recém-chegado faz, observando o cenário e aprendendo a operar sem qualquer conhecimento prévio. O segredo está nos chamados modelos de fundação de campo, grandes redes neurais treinadas especificamente para compreender as leis da física do mundo real e tomar assim as decisões em ambientes tão imprevisíveis quanto os que nós vivemos todos os dias. Como essa arquitetura é independente do tipo de robô utilizado, ela pode funcionar em plataformas completamente diferentes, gerenciando tanto a locomoção quanto as ações em locais que mudam constantemente. Mas nenhum cérebro artificial é eficiente sem olhos adequados. Para alimentar essa inteligência artificial, entra em cena a plataforma LiDAR Heavy 8 da Ouster. Diferente dos sensores tradicionais, que produzem apenas nuvens de pontos cinzentos, o Heavy 8 adiciona percepção de cores aos mapas tridimensionais. Utilizando pulsos de lasers extremamente rápidos, o sistema mede a distância e cria as representações espaciais precisas, mesmo em escuridão total, sob poeira intensa ou em ambientes industriais sujeitos a fortes vibrações. Essa camada adicional de informação permite que a inteligência artificial possa diferenciar instantaneamente uma poça de óleo de uma simples sombra no chão, elevando drasticamente a segurança das decisões que são tomadas pelas máquinas. À medida que a tecnologia vai se expandindo entre grandes clientes industriais, a Field AI acelera a chegada da chamada inteligência artificial física. E um exemplo disso nós veremos agora. Na verdade, depois desse importante recado aqui. É importante para você e também para o canal, tá? Dá uma olhadinha aí, faz favor. E tem uma tecnologia que já funciona em mais de 180 países e que muitos brasileiros já estão usando. É a Nômade. E eu vou ser direto, tá? Ela faz você parar de perder dinheiro. A Nômade converte seu dinheiro para a moeda do país em que você está.
seja no Brasil ou seja fora dele. Você abre a sua conta em apenas 5 minutinhos, recebe o cartão virtual e depois o físico. Você viaja, compra online ou assina serviços gringos sem taxa escondida e sem susto final. E presta atenção nisso aqui, tá? A Nomad lançou o seu chip eSIM, que é internacional e você só ativa quando chegar no destino. Funciona em Android e iOS e te dá internet em mais de 30 países. E quem é Nomad nível PES nível 1 ao 4 ganha 1 GB grátis. Nível 5, a internet é ilimitada por 15 dias. E a Nomad está dando $20 em cashback para os novos clientes. Mas é só para quem abrir a conta agora mesmo usando o código RI20 na sua primeira operação de câmbio. Então não perde tempo aí, meu querido. Abre a sua conta pelo link aqui na descrição ou no comentário fixado, ou até tem um código QR na sua tela. Garanta agora o seu cashback e pare de gastar muito mais do que você precisa. E claro, você ainda fortalece o Realidade Impressionante a continuar trazendo para você as tecnologias de ponta que você sempre gosta de ver aqui. Me ajuda que eu te ajudo, valeu? Uma força de trabalho sintética capaz de ler e separar e também despachar milhares de cartas e encomendas por hora, sem precisar de descanso, já está em operação. A automação chinesa acaba de atingir um dos pilares mais tradicionais da infraestrutura pública, o serviço postal. Em junho deste ano, os Correios da China colocaram os robôs humanoides para trabalhar em um dos maiores centros de processamento de correspondências do país. A estatal chinesa Post Group decidiu integrar robôs humanoides a um gigantesco centro logístico que é responsável por processar cerca de 6,5 milhões de pacotes por dia. Nesse ambiente, os novos trabalhadores sintéticos operam lado a lado com empilhadeiras autônomas e braços robóticos tradicionais, formando assim uma cadeia de automação que funciona praticamente sem interrupções e também sem quase nenhuma ajuda humana. Os detalhes divulgados pela imprensa estatal revelam a anatomia das máquinas escolhidas para essa missão. O modelo utilizado é o Xindong M7, desenvolvido pela empresa de robótica Robot Era. Embora a plataforma possa receber pernas ali no futuro, os engenheiros optaram, pelo menos por enquanto, por uma plataforma com configuração física. Ao fazer isso, resolveram instalar os robôs sobre pedestais ao longo das esteiras de triagem. O foco não é a mobilidade, mas sim a precisão. Para localizar cada pacote, o M7 utiliza um sistema de visão 360 graus baseado em sensores LiDAR tridimensionais. Essa percepção espacial alimenta braços com 7 graus de liberdade e mãos dotadas de 12 articulações independentes, priorizando assim a destreza dos dedos e a capacidade de manipulação fina. A justificativa dos caras para introduzir essas máquinas no sistema postal está na constância operacional. Segundo dados divulgados pelo People Daily, grupos de robôs trabalhando em conjunto conseguem manter um ritmo estável de aproximadamente 1.200 pacotes por hora. Ao contrário de seres humanos, o metal não sofre com fadiga muscular e nem com lesões provocadas por movimentos repetitivos durante longos turnos noturnos. Mas a realidade da engenharia ainda está longe da perfeição, viu? Apesar da longa campanha de marketing em torno dos robôs, a velocidade pura continua sendo um território onde nós seres humanos ainda mantemos uma leve vantagem. Um teste comparativo realizado pela Figure AI nos Estados Unidos revelou que um estagiário humano comum, mesmo interrompendo o trabalho para pausa e refeições, conseguiu separar 192 pacotes a mais que um robô humanoide durante um turno completo de 10 horas. Isso mostra que a inteligência artificial incorporada vence em consistência e resistência, mas ainda, pelo menos por enquanto, não alcançou a capacidade de reação instantânea e também de adaptação de um cérebro humano. Mesmo assim, a presença desses robôs humanoides dentro da infraestrutura postal chinesa revela algo muito maior, meus amigos. Pela primeira vez, governos estão demonstrando confiança suficiente para entregar partes críticas dos serviços essenciais às máquinas. Inclusive testes com policiais robôs, meus amigos, já estão em andamento por lá, viu? Bora ver? Um agente de metal com quase 1,75 m de altura, equipado com sensores avançados, que é capaz de analisar multidões em tempo real e executar movimentos de combate? Meus amigos, isso aí já está acontecendo na China, tá? O futuro do policiamento urbano começou a ganhar espaço por lá e justamente nas ruas. Em Shenzhen, algumas unidades da polícia passaram a utilizar o robô humanoide T-800 em missões de patrulhamento e segurança pública. O T-800 possui uma estrutura robusta construída em alumínio de qualidade aeronáutica. O robô pesa aproximadamente 75 kg e utiliza um processador NVIDIA Orin como o centro de comando para todas as suas tarefas de inteligência artificial, permitindo que grande parte do processamento seja executado localmente, sem depender constantemente de conexões externas. Sua arquitetura, como dá para ver, foi desenhada especificamente
para operações de vigilância persistente. O T-800 combina câmeras de profundidade Intel RealSense, sensores visuais de alta velocidade, microfones e um sistema LiDAR de 360 graus que está instalado na sua cabeça. Dependendo da configuração, as suas articulações oferecem entre 24 e 41 graus de liberdade. Um dos elementos mais impressionantes desse robô é a cintura mecânica dele, capaz de realizar rotações em 320 graus. Isso permite que o sistema possa mudar instantaneamente a direção das câmeras e possa monitorar as ameaças que porventura estejam atrás do robô, e ele faz isso sem precisar virar o seu próprio corpo. Para manter longos períodos de patrulhamento, o T-800 utiliza baterias de estado sólido, que proporcionam autonomia entre 4 e 5 horas. Mas o verdadeiro objetivo com essa máquina aí está nas funções práticas dele. Operando de forma autônoma, mas por enquanto sob supervisão humana, o robô transmite informações em tempo real para centros de comando, permitindo assim cruzamentos instantâneos de dados para reconhecimento facial em áreas bem movimentadas. O sistema também é utilizado para localizar idosos que estão desorientados ou crianças desaparecidas em ambientes urbanos que são bem densos, bem cheios de pessoas. Além disso, graças aos seus modelos de linguagem natural, o T-800 é capaz de se comunicar em mandarim e cantonês, oferecendo assim informações e orientações aos cidadãos e aos turistas nas ruas de Shenzhen. Antes de chegar às forças de segurança, o robô humanoide chamou a atenção nas redes sociais. Durante uma demonstração, ele desferiu um poderoso chute frontal contra o próprio CEO da empresa para provar que a capacidade do robô realmente era real, não era algo fake, feito apenas para impressionar. Entretanto, essa rápida transição dos laboratórios para o policiamento urbano levantou debates internacionais sobre os limites éticos da utilização de sistemas semi-autônomos em funções de segurança pública. E se ainda duvida aonde os robôs humanoides podem chegar, meus amigos, dá uma olhada em que ponto esse aqui chegou, dá uma olhadinha aí. Subir uma escadaria contínua de 17 andares, nem eu faço isso, tá? Confiando exclusivamente em uma câmera de profundidade, sem sensores externos, sem mapas pré-programados e sem a ajuda de sofisticados sistemas de captura de movimento que são utilizados em laboratórios, já aconteceu com o Tiangong Homem, que foi levado ao limite em uma sequência de testes no mundo real, que colocarão sua resistência física e a sua inteligência incorporada à prova de verdade. Em vez de permanecer dentro de laboratórios, ele foi colocado em cenários reais, onde pisos irregulares, curvas fechadas e obstáculos imprevisíveis substituem os ambientes perfeitamente planejados. O segredo dessa demonstração está justamente na ausência de qualquer ajuda externa. Depois dos degraus, o robô percorreu corredores internos repletos de curvas e obstáculos, navegando de forma totalmente autônoma, e o teste foi concluído com caminhadas prolongadas em ambientes externos e terrenos irregulares, além de se abaixar e praticamente rastejar, colocando assim à prova o desgaste das juntas, da estrutura mecânica e dos sistemas eletrônicos. Meus amigos, no episódio de hoje nós vimos uma prévia do que nos espera ali no futuro. Se você gostou, já deixa o seu like, confere a sua inscrição aí, tá bom? Às vezes a plataforma pode retirar, como eu já tenho mencionado aqui. Clique em uma das duas sugestões que estão na sua tela, que nós nos vemos no próximo. É rapidinho, clica que eu já vou estar lá. Vou estar falando alguma coisa assim. E no episódio de hoje, ou se você está vendo vídeos mais recentes, vai começar um pouco diferente. O importante é que eu te veja lá. Clica aí. Tchau, tchau.